queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia. Meus amados, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Hoje faremos, gravando aqui um novo vídeo, certo? Hoje estaremos comentando sobre a lição de jovens, que tem por tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Aqui o comentarista é o pastor Silas Queiroz e essa lição vai falar sobre as epístolas pastorais. E a lição de número 7, na qual nós iremos estudar, será ministrada no dia 13 de agosto de 2023, que tem por título o seguinte: As instruções sobre o comportamento na igreja. Iremos abordar aqui alguns tópicos importantes para classes jovens, para também os professores da classe jovens e também os alunos, sobre quais as importâncias no comportamento do cristão na igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo. E estamos hoje iniciando o primeiro vídeo com a classe jovens, a pedido de alguns de nossos seguidores, e viemos aqui para esse desafio, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aí embaixo, tá bom? Não esquece, porque tem muitos irmãos que estão assistindo nossos vídeos e não têm colocado joinha, não tem dado aquela curtida. Então, quando você curte, quando dá aquele joinha, o YouTube entende que os nossos vídeos assim têm surtido efeito. Então, o intuito desse canal, irmãos, não é a gente dar um estudo complexo, e sim uma síntese sobre os tópicos abordados na lição. Então, são subsídios que nós trazemos aqui para não somente os professores, mas também para os alunos da Escola Bíblica, tá bom? Então, já iniciando aqui a nossa lição, nós vemos aqui o texto principal que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Foi Paulo escrevendo aos Coríntios, pois nós iremos aprender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém fazer, tá certo? Então, essas instruções sobre o comportamento na igreja, iremos trazer aqui uma liberdade, que liberdade é o oposto de libertinagem. Libertinagem, você faz o que quer, você age da maneira que quer. Liberdade não, pois a palavra do Senhor lá diz em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade na qual nós iremos falar aqui é sobre a liberdade que agrada a Deus, É a liberdade de viver uma vida em santidade com o Senhor. Não fazer aquilo que nós queremos, mas sim fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, Viver dentro dos seus estatutos, dentro dos seus mandamentos. Então, já de início aqui, nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo a Timóteo. Paulo estava ainda em uma viagem missionária e Timóteo era um jovem obreiro, pois Timóteo, na sua, podemos dizer assim, na sua adolescência, na sua juventude, um jovem líder, ele pastoreava a igreja de Éfeso. Essa igreja ficava na Ásia Menor. Então, onde Timóteo está pastoreando, na qual nós iremos estudar essa lição, já foi uma igreja que foi pastoreada por Paulo. Então, nós vemos que aqui Timóteo representa um jovem pastor, um jovem líder, que Deus lhe dá atribuições, lhe dá compromissos para que ele viesse exercer lá na igreja que ele estava pastoreando. Então, amados, é uma lição muito importante. Os objetivos da lição: primeiro, é compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo
e saber a respeito do ministério da piedade. Então, antes de entrarmos aqui na introdução, nós temos a leitura bíblica em classe que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Estaremos lendo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Então, prestamos bem atenção aqui que Paulo ainda não tinha chegado na cidade de Éfeso. Paulo aqui desejava visitar a Timóteo, mas como ele sabia que ia demorar essa viagem, o que foi que ele fez para antecipar? Ele escreveu uma carta, que era o meio de comunicação da época, para assim instruir não só a Timóteo, como deveria liderar a igreja, os obreiros, como também toda a igreja que fazia parte ali de Éfeso, da Ásia Menor. Então o versículo 15 vai nos dizer o seguinte: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olhe bem, ele vai falar, mas se tardar, caso ele tarde, ele demora a chegar, Paulo já está aqui enviando essa carta, como um meio rápido, de ele instruir a Timóteo, e aos demais obreiros, da casa do Senhor, toda a igreja, como andar na casa de Deus, como os crentes se comportarem, como seria o comportamento dos cristãos na igreja de Éfeso. Então pode ver que ele vai frisar bem o seguinte, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então ele quis dizer aqui que Deus é a coluna da igreja, a palavra de Deus é a coluna, e firmeza da verdade que está embutido na palavra do Senhor. Então, Paulo aqui já estava instruindo, tanto a Timóteo como os crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, a andar nos caminhos do Senhor de forma correta. Olha o versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui, Paulo, mais na frente a gente vai ver, Paulo vai falar sobre a crucificação de Cristo, o preço que Cristo pagou, para que a igreja estivesse firme, pelo que Jesus passou ali na cruz do Calvário, dando a vida por nós, não só pelos gentios, mas que abrangiu toda a raça humana, que Jesus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e veio morrer por nós. A cruz que era para ser nossos pecados, Deus assim morreu na cruz por nós e hoje estamos aqui, tendo essa oportunidade de estarmos adorando ao Senhor Jesus. Pois bem, então, antes de nós entrarmos aqui na introdução da lição, eu fui pesquisar quem foi Timóteo. É muito importante os jovens, tanto os professores, dar uma pincelada para saber quem era Timóteo, na Bíblia Sagrada. Então, Timóteo era um jovem pregador e missionário na igreja primitiva. Então, ele não era só pregador, ele também era um missionário, era aquele que levava a palavra do Senhor. E alguns historiadores e estudiosos da palavra de Deus vão dizer que ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens e aprendeu muito com ele. Os livros de 1 e 2 Timóteo, na Bíblia, foram 2 cartas de Paulo a Timóteo. É o que nós estamos estudando aqui neste momento. Estamos estudando sobre a carta de 1 Timóteo. Timóteo era filho de uma senhora judia, convertida a Cristo, chamada Eunice, que essa irmã tanto foi mãe como foi vó, a chamada de Lloyd, a irmã Lloyd, foi tanto sua mãe e sua avó, que ali lhe criou e lhe ensinou os exemplos da fé verdadeira, e desde a sua infância, Timóteo
aprendeu as Escrituras. Então, Timóteo, ainda jovem, né, cria no Evangelho e também tinha uma boa reputação na região onde morava. Podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, no decorrer da história, né, o apóstolo Paulo conheceu a Timóteo, numa cidade chamada Listra, e assim decidiu levar consigo, né, na sua próxima viagem. Então, irmãos, nós vemos que Timóteo, ele era meio judeu, mas não era circuncidado, né? Tá aí um problema sério, né? Então, o que foi que aconteceu? Então, para evitar o escândalo entre os judeus, o que foi que Paulo fez? Paulo circuncidou a Timóteo. Podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. Então, Timóteo se tornou um companheiro, né, frequentemente de Paulo nas viagens. Foi aí que começou toda a trajetória na vida do jovem obreiro, né, chamado Timóteo. Então, Timóteo visitou as igrejas, né, que Paulo visitava em vários lugares, ensinando, corajando, trazendo as notícias, né, que aconteciam naquela época. Então, Timóteo era um jovem de muita confiança de Paulo, né? E assim, o que foi que aconteceu? Paulo começou agora a enviar Timóteo, né, a recomendar às igrejas, né, Timóteo, para que ele viesse ser responsável, né, pois apesar de ser jovem, e aqui eu já abro um parênteses, muitos jovens são criticados, muitos jovens são perseguidos, né, por ser novos, né, alguns mais velhos, infelizmente isso acontece, não só no meio evangélico, mas no meio secular, quando olha assim para o jovem, às vezes já menospreza, né, não tem aquele certo respeito, por apenas ele ser jovem, mas nós sabemos que temos jovens que são compromissados, né? Jovens que são obreiros, que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso com a obra do Senhor, que têm um caráter libado, né? Que prega o testemunho. Então, Timóteo era um desses jovens. E o que eu acho interessante é porque os historiadores, né, e teólogos da Bíblia Sagrada vão dizer que Paulo indicou a Timóteo porque ele era fiel e responsável. Podemos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 11. Então, automaticamente, é meio que Timóteo se passou a ser filho de Paulo, né? Porque Paulo começou agora a cuidar dele, a observá-lo e, assim, o acompanhá-lo, né, em toda a sua trajetória, em todo o seu ministério. Então, como é bom, irmãos, né, quando a gente se sente abraçado, um jovem se sente abraçado por alguém mais experiente, seja lá por um pastor, por um presbítero, por um obreiro que tenha mais tempo no Evangelho, e abraça, né, o ministério daquele jovem que está ali, não para aparecer, não para querer ser melhor do que ninguém, mas sim para fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, com responsabilidade. E nós sabemos que isso às vezes acaba inconformando algumas pessoas, né? Acaba causando um certo desconforto, achar que tipo aquele jovem, porque sabe de alguma coisa ou está mais atualizado, muitas das vezes acham que aquele jovem vai tomar o cargo de alguém ou o lugar de alguém. Não, não podemos pensar dessa forma, porque Deus, quando nos escolheu, né, Deus, quando nos chamou, Ele já designou, né, aquilo que seria para nossas vidas. Então, o nosso futuro só pertence a Deus, né? Então, cada um foi chamado para uma determinada função. Exemplo na Bíblia de Davi, né, quando foi querer pegar as armaduras de Saul para querer enfrentar o gigante. E nós sabemos que Davi não conseguiu usar as armaduras de Saul. Por quê? Porque não lhe cabia, era muito pesada para ele. Então, o que foi que ele fez? Ele lutou com as suas próprias armas, com aquilo que Deus tinha dado a ele, que era uma funda e 5 pedrinhas. E assim Deus foi com ele, ele venceu o gigante e o povo de Israel recebeu vitória da parte do Senhor. Então é muito bom fazer esse comentário aqui dentro dessa introdução, para que os irmãos já entendam, né, tanto os professores como a classe jovens, venham entender que
Deus sim tem chamado sim na vida de jovens, jovens que são responsáveis, tementem a Deus. E você que está assistindo aqui o nosso canal, esse vídeo, se sinta fortalecido, se sinta encorajado através dessa palavra, porque Deus ele é contigo, né? E Deus usa jovens, né, cheios do Espírito Santo para a continuação da sua obra, tá certo? Então, nesta lição de domingo, que será ministrada no domingo, né, estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna da verdade e trata do ministério da piedade, como eu falei aqui anteriormente, que é sublime a revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, né, ressurreto e glorificado. Esse é o ministério de Cristo, né, o ministério da piedade. Então, refletimos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica. Então, Paulo aqui vai nos trazer, ele vai encorajar Timóteo, juntamente com toda a igreja, uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas, né? Aí nós vemos aqui que os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social, são faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Então, o que é que Paulo ele quer nos ensinar, quer nos trazer aqui? Que nós devemos, no mundo atual, né, no mundo que nós vivemos, no mundo político, no mundo social, no mundo, podemos dizer assim, midiático, né, onde tudo vira mídia, mas Paulo encoraja aqui a sua igreja e Paulo vai ser muito feliz, pois nós trazemos aqui para os dias atuais tudo isso que está se acontecendo, é que nós, jovens pregadores da palavra do Senhor, nós, igreja, né, continuemos a pregar a pregação, uma mensagem cristocêntrica, né, pois aqui está dizendo que é um grande desafio para a igreja nos tempos atuais. Nós sabemos disso, pois nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é o certo, onde quando nós dizemos que somos cristãos, né, na faculdade, na escola, na rua, onde nós estivermos, nós somos olhados com outros olhos, somos olhados de forma diferente, mas nós não podemos nos envergonhar com o Evangelho de Cristo, né, pois nós sabemos que o Evangelho de Cristo é poder, é salvação, é vida eterna, e nós não podemos se envergonhar, nós temos que continuar pregando a palavra do Senhor da forma que ela é, da maneira que ela é. Então, o primeiro tópico aqui vai falar sobre o propósito de Paulo. Podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se puder acompanhar na sua Bíblia ou marcar, tá certo, aí no seu caderno. Porque o primeiro tópico vai falar sobre o propósito de Paulo, né? Esse primeiro subtópico com uma palavra pessoal. Então, está tudo contido nesse texto aqui de 1 Coríntios 1,18, né, um subsídio aqui para o professor estar trazendo, né, refletindo a mente dos alunos, a memória dos alunos dentro da classe. Então, 1 Coríntios 1,18 vai nos dizer o seguinte: porque a palavra da cruz, olha que Paulo vai voltar para uma mensagem cristocêntrica, por isso que nós estamos trazendo essas concordâncias bíblicas aqui para vocês, tá certo? Porque a palavra da cruz, para os que perecem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o que é que Paulo quer dizer aqui? Que aqueles que não creem na palavra do Senhor, aqueles que não acreditam, né, a palavra de Deus para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus, né? Pois nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, né? Então nós sabemos que quando nós pregamos a palavra para o mundo pode ser loucura. Muitas vezes nós somos chamados de loucos, né? De fanáticos. E nós sabemos que é bíblico. Por quê? Porque a palavra do Senhor também nos diz, né, que
a palavra de Deus para o mundo vai ser loucura. Eles não vão entender, porque eles não são espirituais. Mas aquele que é espiritual, tudo discerne por ninguém discernido. Isso é bíblico. Então nós vemos aqui algo interessante nesse primeiro tópico. Então, continuando aqui, uma palavra pessoal, com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. Paulo mostra que pretendia retornar da Macedônia, que hoje é a atual Europa, para a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo e fiel cooperador. Então, resumindo aqui esse primeiro subtópico, é o que nós já falamos anteriormente. Paulo estava em uma determinada viagem, estava retornando da Macedônia, indo para a Ásia Menor, que é a atual Turquia, hoje Macedônia é a Europa, e a Ásia Menor, a atual Turquia. Então, a fim de quê? De reencontrar, além de Timóteo ser seu amigo, ele era cooperador. Ele ali estava liderando aquela igreja. Então, qual era o intuito de Paulo aqui? Não só de encontrá-lo, mas também de ver os irmãos, congratular com os irmãos e também de orientá-los. Mas Paulo sentiu o desejo, e o anseio de antes de chegar, ele já orientar os irmãos. Veja a preocupação que Paulo tinha com o seu amigo, com o servo do Senhor e com toda a igreja. É o que nós, como líderes, como liderança, nós temos que ter preocupação, seja lá líder de jovem, líder da mocidade, líder dos obreiros, que tem a cargo de liderança. Então nós temos que se preocuparmos com os nossos liderados, não só coordená-los, ou coordenar o departamento, ou algo do tipo, mas sim se preocupar com eles, tanto na palavra, instruí-los na palavra, como na vida secular. Quantas das vezes o irmão, a irmã precisa de uma palavra, de um abraço, às vezes de um aperto de mão, de uma palavra de consolo, e às vezes nós passamos despercebidos. Então Paulo aqui, podemos ver a preocupação que ele tinha, tanto com o líder da igreja, como também com os membros da igreja. Então, vemos aqui no segundo subtópico, a mudança de planos. Nos diz assim, no versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo. Aqui houve um errozinho na escrita, no versículo capítulo 3, do versículo 13, certo? Aí nós vemos aqui o seguinte, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Escrevendo a Tito, algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis. Está lá em Tito 3,12, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Então nós vemos aqui que, pelo comentário aqui do pastor Silas Queiroz, nós vemos que quando Paulo escreve a Tito, ele tinha um desejo e interesse de passar pela Ásia Menor, mas não há aqui uma comprovação. Aí diz assim, que Paulo depois foi preso e levado a Roma. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos. Então o plano dele era ver Timóteo, passar pela igreja de Éfeso e visitar os irmãos, mas vemos aqui que nem tudo que a gente planeja acontece. Às vezes nós planejamos algo, planejamos de uma forma, nós sabemos que os planos de Deus, bíblico também, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Então, às vezes nós preparamos algo, achamos que vai ser de um jeito, traçamos ali metas, objetivos, e muitas das vezes Deus muda os planos,
Por quê? Porque Deus tem algo melhor para as nossas vidas, né? Deus tem um que é melhor. Deus tem um de melhor para as nossas vidas. Então, nós vemos aqui que Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que inclui sofrimentos e o próprio martírio. Então, o que eu acho interessante aqui é que o escritor vai dizer: fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Então, quantas das vezes nós traçamos algo para nossas vidas e muitas das vezes não fazemos, às vezes não é o querer de Deus, não é a vontade de Deus. E o mais interessante aqui, que eu acho que o comentarista ele vai falar, é que Paulo, né, fazia vários planos, mas a sua vida foi entregue totalmente à direção de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, né, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então, a direção agora é de Deus, é do Espírito Santo. Então, tudo que nós somos fazermos, tudo que nós somos, os planos, os objetivos que nós queremos, precisamos conversar com Deus, precisamos pedir orientação ao Senhor, para ver se Deus está na direção daquilo que a gente vai fazer. E o escritor afirma o seguinte: fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Podemos ver em Salmos 18, do 30 ao 34. Então, nós vemos aqui o seguinte, no terceiro subtópico: mas se tardar. Ao mesmo tempo em que se esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim enviou por cartas suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação daquela época. Então, Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais, complementares àquelas que havia recebido pessoalmente de Timóteo. Aquelas que havia recebido pessoalmente, perdão. Está lá em 1 Timóteo 1, 3. Então, quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a toda a igreja. Dois comentários aqui que eu quero fazer acerca desse terceiro subtópico. Primeiro, Paulo usou de sabedoria, ao usar o meio de comunicação, que era usado naquela época, que era por meio de cartas, para instruir a Timóteo, para fazer a vontade de Deus através daquele meio de comunicação. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que hoje nós temos essa oportunidade, mas não por meio de cartas, e sim por meio da internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem vários outros aí, pelo Telegram também. Então, assim, por que não nós usarmos esses meios de comunicações para pregar a palavra do Senhor? Por que não você, jovem, tirar um pouco do seu tempo? E sei que hoje em dia, nos dias atuais, é algo muito estarrecedor, essa rede social acaba tomando um bom tempo, não só do jovem, mas dos adultos também. E por que não usar um pouco do seu tempo, da sua ferramenta de trabalho, que às vezes é o celular, o computador, e você pregar a palavra de Deus, gravar um vídeo, cantar um hino, mas não com o intuito de seguidores, de curtidas, mas sim com o intuito, no desejo no coração de pregar a palavra do Senhor, de mandar uma mensagem de bênção para um irmão, para uma irmã que está precisando, de pregar o amor de Cristo, não só na internet, mas aonde você estiver, na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade. Então, assim, o que eu acho interessante é que Paulo usou sabiamente esse meio de comunicação e foi uma bênção, porque antes dele chegar, ele não sabia se ia chegar lá, porque Deus é quem traçava os seus caminhos. Então, o que foi que ele fez? Ele usou esse meio para instruir a Timóteo e a toda a igreja que estava ali em Éfeso. Então, fica aqui uma dica, tá bom? Uma orientação de você, jovem, usar suas ferramentas, o seu celular, o seu tablet, o seu computador, para pregar a palavra do Senhor, e ser um canal de bênçãos
na vida de alguém. Né? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de amor, de ânimo, né? De uma oração. E hoje nós temos todas essas ferramentas e muitas das vezes não utilizamos, tá certo? Vamos falar agora sobre o segundo tópico, né? O segundo tópico, amados, vai falar sobre a Igreja do Deus Vivo. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia, né, como um texto aqui está escrito em 1 Coríntios 1:23, para que você venha também passar para os seus alunos, você que é professor, e discorrer um pouco sobre esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, tá bom? Que vai dizer assim, a palavra do Senhor: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha outra vez, Paulo nos trazendo uma mensagem cristocêntrica. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha aí, irmãos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, né? Aqueles que esperavam Jesus, né? E loucura para os gregos, né? Então imagine aqui como era naquela época, né, a pregação do Evangelho. Não é diferente nos dias atuais. Quantas das vezes, quando nós falamos do amor de Deus, falamos que só em falarmos que somos crentes, somos cristãos, já somos taxados, né, como, podemos dizer assim, como quadrado. Né? Estou falando numa linguagem bem popular. Né? Quantas das vezes nós somos, podemos dizer assim, escanteados, né? Somos colocados para trás, só em olhar e ver, porque o crente, o jovem, a jovem que é crente, ela tem o brilho do Espírito Santo. Então quem olha para você não olha só para você, está olhando para o brilho do Espírito Santo que é na sua vida, pois a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então tudo que a gente faz, nós somos observados, nós somos vistos, nós somos lembrados. Qualquer palavrinha, né, que ele nos taxar como, podemos dizer assim, fanáticos, né, mas nós que temos a palavra da verdade, não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado, de dizer que Jesus cura, liberta, salva e ainda leva para o céu. Tá certo? O primeiro subtópico vai nos dizer o seguinte: como convém andar? A construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, né, como eu falei aqui, mas para todos os crentes de Éfeso. E via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a Igreja do Deus Vivo. Qual é a Igreja do Deus Vivo? Somos nós, a Igreja dos dias atuais. Quando eu falo nós, não estou falando aqui de placa de igreja, estou falando aqui de religião, eu estou falando do corpo, nós, templo e morada do Espírito Santo, a Igreja do Deus Vivo. Nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, aquela palavra que Paulo direcionou não só a Timóteo, mas para toda a igreja de Éfeso, toda a cidade de Éfeso, não é diferente nos dias atuais. Né? Por isso que nós estamos aplicando ela no momento atual, que nós temos que ser diferentes, nós temos que ser espelho, nós temos que dar testemunho para que aqueles que estão no mundo olhem para nós, venham ver Cristo na gente, venham ver Cristo no nosso andar, no nosso falar, no nosso comportamento, seja lá onde for. Então, vamos ver o que é que diz aqui, continuando. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Então, nós somos a família de Deus na nova aliança, né? Pois quando Cristo morreu na cruz do Calvário, né, na época da dispensação da graça, que nós ainda estamos na dispensação da graça, né, que nós somos salvos por meio da graça de Deus, pela misericórdia, né, pois Cristo morreu na cruz por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, o nosso chamado, né, a nossa chamada, podemos dizer assim, nós temos que fazer a diferença. Onde quer que nós estamos, onde quer que nós
se reunamos, né, se reunimos, precisamos assim nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu sou crente, né, eu sou um jovem, uma jovem crente, e ando de todo jeito, falo palavras torpes, ando de uma forma desadequada, deselegante, uma forma errônea. Quais os padrões bíblicos que eu estou passando para um não crente? Você já parou para pensar? Da forma que você fala, da forma que você anda, da forma que você se veste? Será que isso tem agradado a Deus? Faça uma pergunta para você mesmo, neste momento. Será que quem olha para você está vendo Cristo em você? Será que aquela pessoa que não é evangélica, será que ela vai ter, quando olhar para você, vai ter o desejo de servir a Jesus também? Faça essa pergunta hoje, tá certo? E Deus ele vai lhe responder. Então, continuando aqui, segundo subtópico, a casa de Deus. O sentido aqui não é físico, né? Como eu falei aqui, não é o templo. O templo somos nós. Não é a religião, não é a igreja fulana de tal, a igreja Beltrana, a igreja Cicrana. Não, Paulo não está se referindo ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Jesus Cristo, né? A igreja formada pela reunião de todos os santos, os quais são templos do Espírito Santo e a habitação permanente de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então é a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então, algo muito interessante que nós vemos aqui na lição também, que vale ressaltar, é o significado da palavra eclésia, né? O significado da palavra eclésia aqui quer dizer chamados para fora, ou tirados para fora. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um sentido literal de reunião de um povo por convocação. Então nós, nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos tirados do mundo, né? Não podemos assim, não do mundo físico ao qual nós vivemos, mas do mundo espiritual. Jesus nos resgatou, nos salvou, para nós fazermos a diferença e pregar a sua palavra, né? Fazer o ide de Jesus. Então nós vemos aqui que essas instruções paulinas, ele vai nos falar que onde quer que nós venhamos se reunir, onde quer que nós venhamos estar, nós venhamos ser diferentes, nós venhamos fazer a diferença aqui dentro da sociedade, neste mundo. Finalizando, o terceiro subtópico vai falar sobre o Deus vivo. A expressão igreja do Deus vivo contrasta com os números de templos dos deuses pagãos da época, ídolos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam ali mesmo. Podemos ver também um texto lá em Salmo 119, depois você pode ler, estar lendo aí na sua casa, tá certo? Para você ter um entendimento daqueles ídolos, que eram adorados por aquelas pessoas, por aquele povo, eram ídolos que tinham boca, mas não falavam, tinham os olhos, mas não viam, tinham mãos, mas não apalpavam, tinham pés, mas não andavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, e o nosso Deus é diferente. O nosso Deus vê, o nosso Deus ouve, o nosso Deus anda, nosso Deus ele nos abraça, com seu Espírito Santo, está com as suas mãos estendidas para nos salvar, para nos guardar. Então, o nosso Deus ele é diferente. Então, aqui ele vai trazer que o nosso Deus ele é vivo e continua vivo até hoje. Está intercedendo, com seu Espírito Santo por cada um de nós. Então, finalizando aqui o terceiro subtópico, vai dizer assim: hoje, igualmente, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida individual e coletivamente. É o que é que Paulo vai orientar. Precisamos orar fervorosamente. Precisamos nos dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui a prática de disciplinas espirituais que nos levam a conhecer e amar cada vez mais a Deus. Então, qual é essa prática? É estarmos orando constantemente. Quando eu falo orar constantemente, não é você estar 24 horas com os joelhos dobrados, não. O orar constantemente é onde você estiver, você está com o pensamento ligado no Senhor,
adorando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus tome a frente, que Deus dê livramento, que Deus lhe guarde, né? Que Deus guarde a sua família, adorando a Ele, louvando, seja no trabalho, onde quer que você esteja, com o seu testemunho, com a palavra de amor, com a palavra da verdade, né? Não só orando, mas jejuando, lendo a Bíblia. Então assim você está edificando o seu espírito, você está praticando, né, aquele ritual onde você permanece vivo na presença do Senhor, porque aquele que é vivo na presença de Deus, aquela pessoa que é avivada, que tem o poder do Espírito Santo, ela busca o Senhor constantemente, não só na igreja, mas em casa, na rua, onde quer que ele estiver, ele é um adorador de verdade. Então, finalizando aqui o terceiro tópico, o mistério da verdade, da piedade, perdão. Podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, onde o apóstolo Paulo vai falar também sobre a cruz de Cristo, né? Aqui ele vai falar sobre a devoção de servir a Cristo, de servir a Deus. Aí diz assim, coluna da verdade, mais que um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério ou razão de nossa devoção é Cristo, a palavra encarnada em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, está lá em Colossenses 2, 2 e 3. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as suas qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais, onde o enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Então, aqui, Paulo está nos ensinando a ter uma devoção diante de Deus. Paulo ele vai falar aqui que nós precisamos estar firmes, tanto moralmente como espiritualmente. Quando eu falo firme, é estar o quê? Orando, buscando ao Senhor, indo para os cultos, jejuando, lendo a palavra. Então nós temos que se alimentar das coisas do Espírito. Por quê? Porque se nós não se alimentarmos das coisas do Espírito, vai vir ali o desejo da carne. Então, se nós alimentarmos a nossa carne, nós não estaremos agradando a Deus, agradando o Espírito Santo. Então, dessa forma, se nós não vivermos estruturalmente, tanto moral como espiritual, na presença do Senhor, podemos ficar enfraquecidos. E aí vem a decadência espiritual, vem o enfraquecimento espiritual. Não dá mais aquela vontade de ir para a igreja, de louvar o Senhor no departamento, de ler a palavra. Então, quando nós começamos a veredar por outros caminhos, com amizades que não agradam a Deus, com pessoas que dizem ser seus amigos, suas amigas, mas na verdade não são, querem levar para um caminho escuro, um caminho sombrio, querer tirar você do foco, do seu objetivo, que é alcançar os céus, é morar com Cristo na glória. Isso aí vai vindo o enfraquecimento, e principalmente do líder. Se você é um líder e está passando por essas situações, está vivenciando o que eu estou falando aqui, você tem que ter muito cuidado, pedir a Deus sabedoria, para que Deus venha lhe dar sabedoria, entendimento, e você selecionar suas amizades, e ver por onde você está caminhando. Então há um risco muito enorme, quando não se tem a pregação do Evangelho, quando principalmente o inimigo ele quer derrubar os líderes, porque derrubando os líderes vai ser mais fácil derrubar os seus liderados. Então quando um líder se corrompe, todos os seus liderados vão ser passíveis a se corromper. Mas nós sabemos que Paulo ele vai encorajar, não só a igreja de Éfeso, mas todos nós, na palavra da verdade, que Cristo é a coluna da verdade, que nós venhamos estar sempre em comunhão com Deus, sendo devotos, orando, buscando, adorando ao Senhor em todos os momentos, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, quanto nos momentos de dificuldades. É aí que Deus quer ver se nós estamos firmes
em sua palavra, né, em sua promessa. Então, finalizando aqui o segundo subtópico, a verdade libertadora. Uma única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, a encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo e o seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Como eu falei aqui anteriormente, né? Pois, como está lá escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8,35 também, se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, lá em Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, dos ímpios, né, mas andam na justiça, né, que andam nos caminhos do Senhor fielmente, né, aqueles que militam fielmente, né, não há que se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, aquele que anda, que prega, né, a palavra redentora de Cristo, podemos ver que Deus assim estará ali ajudando, pois nós sabemos que problemas irão acontecer, né? Lutas virão, tempestades virão, mas nós que estamos na palavra de Cristo, no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, né? A qual nos deu a vida para estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós sabemos que toda essa imoralidade, todo esse mundanismo, né, todo esse mundo pecaminoso não vai tirar o nosso foco, que é Cristo. Então, nós vemos aqui, para finalizarmos esse segundo subtópico, vai dizer assim: homens imorais jamais construirão uma cidade moralmente sadia. Então, nós que estamos em Cristo, nós somos sadios, nós temos que ter a nossa mente sadia, nosso corpo sadio, pois nós sabemos que o verdadeiro evangelho é o evangelho que apresenta Cristo, né, como um homem perfeito, como um único que tem o poder de libertar, de perdoar os pecados, de salvar, de dar a vida. Nós sabemos que só Deus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Só o Senhor Jesus Cristo pode salvar, pode libertar, pode dar uma vida nova para uma pessoa. Né? Então nós sabemos que só Cristo pode regenerar, só Cristo pode libertar, só Cristo pode dar uma vida nova para cada um de nós. Finalizando, o terceiro subtópico vai falar sobre o conteúdo da mensagem. E eu encerro já aqui dizendo o seguinte, que as igrejas, né, na época na Europa e também nos Estados Unidos, perderam, né, e têm perdido o conteúdo da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, né, pois nós sabemos que o arrependimento, né, é diferente do remorso. Né? Quando uma pessoa peca, né, há dois tipos, né, de situações. Né? Aquela pessoa pecou e teve remorso, ela vai depois pecar novamente. Mas se aquela pessoa pecou e verdadeiramente pediu perdão a Deus e se arrependeu, o arrependimento é uma mudança de conduta. Né? O arrependimento, podemos dizer assim, é uma libertação. Ele se arrependeu de verdade, disse: Senhor, não vou praticar mais isso que eu pratiquei, né? Não vou errar mais aonde eu errei. Foi quando o Senhor falou para aquela mulher: pegue em adultério. Foi o que o Senhor disse: vá, mulher, e não peques mais. Né? Quando Jesus escreveu na terra ali, Jesus olhou para a mulher e disse: olha, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha mais nenhum. Não tinha mais nenhum ali, porque todos eram pecadores. E não era para ele estar ali naquele momento, era para ele estar no templo, pois era um dia solene. Né? Então, nada funcionava ali na cidade, os tribunais não funcionavam. Aquela mulher tinha que ser julgada por um tribunal justo, aquela mulher tinha direito ao contraditório e à ampla defesa. E queriam pegar Jesus em contradição. Mas Jesus, né, o dono da sabedoria, Jesus, o mestre dos mestres, o rabino, ele pegou cada um daqueles, né, e disseram: cadê os teus acusadores, mulheres? Eu não sei o que Jesus escreveu na terra. Alguns vão dizer que Jesus escreveu Jeremias 17, não lembro aqui o versículo. Né? Mas ele sabia que não era para eles estarem ali, é para eles estarem adorando no templo. E eles estavam querendo
encontrar alguém em pecado para querer se aproveitar daquela oportunidade. Mas Jesus é mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e nós sabemos que nos dias atuais, né, nós temos que ter um avivamento este que venha a ser um avivamento sólido, um avivamento de doutrina bíblica, um avivamento do poder do Espírito Santo, pois nós estamos hoje nos dias atuais vivendo um relativismo, né? Nós estamos mais vivendo aquilo que é concreto, podemos dizer assim. Muita gente tem se esfriado, tem se escandalizado, tem se deixado levar pela apostasia, pela incredulidade, pela falta de fé. Mas nós que estamos em Cristo, nova criatura, nós somos. E temos que ser diferente, continuarmos andando diferente na luz da palavra, na luz da verdade, pois só Cristo é que pode nos justificar. Sabemos que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. E, finalizando aqui, o quarto e último subtópico, buscando o equilíbrio. Ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã. Também contidos nas Escrituras, o ensino de Paulo visa ensinar como devemos andar, né, ou como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. Então, Paulo aqui tanto vai ensinar os irmãos a andarem com Cristo, mas que eles venham manter o equilíbrio, né? Nem tudo de mais, nem de menos, né? Se a gente for querer ser demais, né, a gente vira fanático. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: crescei na graça e no conhecimento, né? Não mais do que o outro, certo? Então, cresça na graça e cresça no conhecimento. Peça a Deus sabedoria, entendimento. Ore ao Senhor, aquilo que você não entender, peça a Deus, que Deus vai lhe ensinar, né? Vai lhe dar sabedoria para você não só aprender, mas como pregar a palavra do Senhor, tá certo? Instruir outras pessoas. Se eu estou aqui hoje instruindo para vocês é porque também eu já passei há alguns anos atrás e ainda continuo passando por instruções, por aprendizado, por experiência. E é assim a vida do cristão. Todos os dias a gente vai aprendendo algo novo, pois nós sabemos que ninguém sabe de tudo. Não podemos ser hipócritas, dizer que sabemos de tudo. Não, só quem sabe de tudo é Deus. Mas nós estamos cada dia mais aprendendo a palavra do Senhor dentro dos seus caminhos, dentro dos seus estatutos. E aqui eu quero já agradecer a todos vocês do nosso canal. Você que está chegando agora, curta, compartilhe, envie esse vídeo para outro jovem, tá certo? Seja da sua igreja, seu amigo, seu vizinho, seu primo, seus familiares. Nos ajude a propagar a palavra do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.